Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da sábado esta semana. Vamos falar da Venezuela, que decidiu em referendo anexar 70% do território da Guiana, nomeadamente a zona de Essequibo, onde há 8 anos foram descobertas enormes reservas de petróleo. Vamos também falar da visita de Vladimir Putin ao Abu Dhabi, à Arábia Saudita, naquela que foi a primeira ida à região desde a pandemia da Covid-19. Estamos na redação da sábado com o jornalista João Carlos Barradas e o professor de Relações Internacionais Vasco Rato. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da sábado e moderador deste podcast. El único vencedor es el pueblo de Venezuela, es la dignidad de Venezuela, es la soberanía de Venezuela. Y los únicos perdedores son el gobierno de Guyana, la ExxonMobil, el imperio norteamericano. Começando, como já percebemos, pela Venezuela, esta decisão de Nicolás Maduro tem algum fundamento do ponto de vista do direito internacional? Não parece. Pelo menos tem sido essa a avaliação do Tribunal Internacional, que quer dizer, não parece do ponto de vista do direito internacional, mas também não parece do ponto de vista da sensatez e daquela regra essencial que é a não alteração das fronteiras. O conflito não é novo. Aliás, tem uma história muito interessante que envolve a Grã-Bretanha, mas de qualquer forma a apetência do governo da Venezuela por esta região é relativamente recente, porque foram descobertas grandes reservas de petróleo e de gás natural, e a Venezuela, que tem recursos significativos também, mas tem uma dificuldade quer dizer, o chavismo destruiu a empresa estatal do petróleo com corrupção, com compadrio, e precisa de recursos. Agora, eu não estou certa de que esta polémica tenha consequências. Quer dizer, Guiana parece que acredita que sim, já colocou as suas forças armadas em alerta, mas isto pode também ser uma forma de ensaiar a mobilização da população e ver até que ponto é que o governo ainda é popular, porque há eleições para o ano que vem, portanto isso é uma das hipóteses. Quer dizer, na pior das hipóteses há uma guerra, na melhor das hipóteses isto é uma forma de fortalecer o regime. Agora isto indica uma tendência relativamente recente que se vê na invasão da Ucrânia, mas também do Azerbaijão no Nagorno-Karabakh, que é países que têm reivindicações fronteiriças a recorrer à força para, não é ainda o caso, mas a recorrerem à força para fazerem essas alterações. A ausência de consequências nesses casos pode incentivar estas... Isso é que é o problema. Isso é que é o problema, porque já se viu que, sobretudo no caso de Nagorno-Karabakh, já se viu que não houve consequências, mas até podíamos referir o caso da Geórgia, a Ossécia do Sul, vários outros, e portanto os regimes que enfrentam alguns problemas recorrem a este tipo de ação, até porque é relativamente fácil mobilizar as opiniões. Agora, estamos aqui a falar de um território, só para termos a noção, um território extenso, porque eu fiz esta comparação: Portugal de norte a sul é sensivelmente 560 km. Esta fronteira em disputa é 740 km, portanto é como ir de norte a sul e depois meio caminho. É uma região, sobretudo de selva e pouco povoada, e portanto também uma ação militar não é assim tão difícil, até porque a fronteira, quer dizer, enfim, estas fronteiras às vezes são mais formais do que outra coisa, mas
quer dizer, é suscetível de gerar aqui uma grande dificuldade. Felizmente, as Nações Unidas, os Estados Unidos parecem já ter sinalizado que não estão dispostos a aceitar essas alterações. No entanto, o Maduro, acho que foi ontem, já disse às empresas que estão a explorar petróleo e gás na região, isso empresa americana, Exxon, mas também chinesas, para abandonarem o território, coisa que creio que não irão fazer, mas não sabemos. O Maduro prometeu também dar cidadania aos habitantes daquela região, mas ele, apesar de ter declarado essa anexação, necessita de uma ocupação territorial, uma vez que é uma zona também de selva, decide dessa ocupação territorial, ou basta apenas declarar que aquela zona passa a ser parte do território venezuelano? Do ponto de vista constitucional, do direito interno da Venezuela, vai ser agora adotada pela Assembleia Legislativa de Caracas a resolução que incorporará formalmente este território na República Venezuelana. Só que, na prática, as coisas não se passam bem assim. Imediatamente após o referendo, Nicolás Maduro anunciou uma série de medidas de criação de ministérios, de comitês, de diversas entidades que passarão a gerir os assuntos da nova província, só que, do ponto de vista interno, a jogada falhou. Ela pode-se ver tipo golpe Malvinas, ou seja, fazer um pouco como aconteceu com a junta militar argentina, que, em face a um diferente histórico, neste caso com a Grã-Bretanha, apostou numa aventura militar. O resultado foi fatídico, felizmente, para a junta militar argentina. No contexto da América do Sul, é um dos muito raros conflitos fronteiriços existentes no continente, porque temos apenas, além deste diferendo, que é um diferendo antigo, que vem de facto desde o período da colonização britânica, em que houve uma primeira delimitação internacional de fronteiras que a Venezuela, os sucessivos regimes venezuelanos nunca aceitaram, até se ter chegado a um acordo em 1966, negociado em Genebra, por ocasião da independência da Guiana, que estabeleceu o atual limite, um diferente limite de fronteiras em relação ao atual, e no qual se estriba esta reivindicação venezuelana sobre o território. Mas há este conflito, há um outro conflito regional que não tem incidência prática de momento, que é a velha reivindicação da Bolívia em relação ao Chile para um acesso ao mar, e ficamos por aqui. Agora, do ponto de vista interno, a coisa é completamente diferente, porque este referendo foi um fracasso monstruoso para Nicolás Maduro, porque teve uma participação baixíssima, porque o número a mobilização do regime para a participação no ato eleitoral foi mesmo muito, muito, muito baixa, apesar da manipulação de dados desde que foi reformulada a Comissão Eleitoral, tendo em vista aquilo que são as eleições do próximo ano. E internamente falhou. Falhou porque a jogada é extremamente arriscada, se não mesmo estúpida. Estúpida no sentido em que vai prejudicar o jogador. Porquê? Em outubro foi finalmente assinado em Barbados mais um acordo entre os diversos partidos da oposição e o regime de Nicolás Maduro, que previa que até ao final deste ano houvesse uma libertação de todos os indivíduos que têm o estatuto de, pelo menos em termos internacionais, e como foi reconhecido nesse acordo, de presos políticos, são cerca de 300 de pessoas, e que fosse criada uma comissão paritária para não a organização, mas para o encaminhamento daquilo que será uma eleição legislativa e presidencial a ocorrer na segunda metade de 2024. Uma das grandes contrapartidas, vital mesmo para o regime, foi o facto de o
Washington, a partir do final deste ano, conforme o andamento do cumprimento deste acordo, levantar uma série de sanções económicas e financeiras que impôs a Caracas, o que permitiria aumentar as vendas de petróleo. Não no sentido em, como o Vasco já referiu, a empresa estatal de petróleos da Venezuela está numa situação caótica, a produção é muito baixa, não ultrapassa aparentemente os 300 mil barris por dia, mas está a vender sobretudo via mercado negro, perdendo dinheiro, com a possibilidade de a partir de janeiro voltar ao mercado internacional legal. Isso aumentaria e de forma significativa as receitas do regime. Ora, a seguir a isso, portanto, com este tipo de atitude de Maduro, isto vai ficar sem efeito. Porque ocorreu precisamente na quarta-feira e depois do referendo, por ocasião das celebrações dos 25 anos da chegada ao poder na altura, Coronel Hugo Chávez, um anúncio por parte de Nicolás Maduro e um processo aberto pela Procuradoria-Geral da República que lembra muito aquilo que está no passado. Foram emitidos mandados de captura contra 3 assessores da líder da oposição. A oposição unificada realizou umas primárias há 2 meses que reuniram mais de 2,5 milhões de votantes para eleger a sua candidata para combater Maduro e para se apresentar às eleições de 2024. Ora, Maria Corina Machado, tal como todos os líderes da oposição, não se manifesta contra a reivindicação, apoia a reivindicação da Venezuela sobre a Guiana, mas manifestou-se contra um referendo. Ora, a Procuradoria lançou já um processo contra estes 3 assessores dela, que consideram uns apátridas, com o pretexto de que eles fizeram campanha contra o referendo. Isto lembra muito aquilo que aconteceu contra Juan Guaidó. Nós provavelmente já esquecemos quase todos o nome de Juan Guaidó, porque ele entre 2019 e 2022 foi um líder reconhecido da oposição unificada argentina, venezuelana, autoproclamou-se presidente da República, foi reconhecido pelos Estados Unidos como chefe de Estado e pela União Europeia, mas as dissensões no seio da oposição levaram a que ele fosse defenestrado pelos seus próprios em 2022. Só que a ofensiva do regime contra Guaidó começou imediatamente a partir do momento em que ele, como presidente da Assembleia, reivindicou para si a chefia também do Estado venezuelano, e começou assim. Começou com a prisão de assessores acusando-os de atividades subversivas. Tu também tinhas referido o contexto das eleições internas do próximo ano para esta tomada de decisão de Nicolás Maduro. Esse contexto interno é decisivo e qual é que pode ser, no fundo, tendo em conta aquilo que o João estava aqui a dizer, numa espécie de antecâmara das eleições do próximo ano, é presumível que venhamos a assistir a uma série de tensões, de opositores, repressão pelos movimentos da oposição? Não acho que seja decisivo, no sentido de determinar o resultado. Quer dizer, acho que nós todos já percebemos o resultado das eleições, mas é decisivo noutro sentido. O regime já tem este historial dos 25 anos que o João há pouco referiu, e não tem sido um regime que tenha feito muito pelas vidas dos venezuelanos, talvez no início, nos primeiros anos do chavismo, não é? Quando havia dinheiro e havia muitos gastos em políticas sociais, assistencialismo social. E havia preços recorde do petróleo. Claro, por isso também. Facilitou imenso. Por isso também. Mas agora não, quer dizer, nos últimos anos, e sobretudo agora com Maduro, o regime esgotou-se. Isso parece-me claro. Mas continua a ter um apoio estratégico, decisivo das Forças Armadas, que
que na prática já não são forças armadas nacionais, são forças armadas do chavismo. Portanto, parece-me que a menos que haja uma de duas coisas, ou um golpe militar ou um levantamento popular prolongado, o regime vai se mantendo, não é? Empobrecendo o país, destruindo os ativos. Daí a necessidade de ter acesso a estes recursos, ou pelo menos dava jeito que tivesse acesso a estes recursos. E os conflitos, este conflito com a Guiana surge agora perante a opinião pública, mas há outro conflito que é também permanente, que é entre a Venezuela e a Colômbia, não é? Há anos. E isto, eu acho que tudo isto é muito, muito importante. Um conflito também territorial? Sim, quer dizer, já se falou em guerra, quer dizer, apesar os refugiados venezuelanos na Colômbia, isso agora dissipou-se com a eleição de um governo de esquerda na Colômbia, mas este tipo de situação, estava aqui a pensar que há um paralelo, quer dizer, há muitos paralelos, mas um deles é a China e Taiwan, ou se quiserem a Rússia e a Ucrânia. Quer dizer, estes conflitos dão muito jeito para mobilizar ditaduras. E eu acho que é sobretudo isso que está a acontecer. Portanto, eu não estou inteiramente convencido. Quer dizer, Maduro está à procura de um fator de mobilização da população a seu favor? Sim, do regime, de mobilização do regime. Mas estas coisas são sempre de curta duração. Mas vai ter de criar incidentes para ocorrer essa mobilização. E esses incidentes vão ser complicados, porque está absolutamente isolado nesta reivindicação e, sobretudo, nesta ideia de anexação. Não tem o apoio, bem pelo contrário, do Brasil, que anunciou, obviamente, uma mobilização, um reforço, uma pequena mobilização militar para o estado de Roraima, que faz fronteira com a Guiana. Não tem apoio de nenhum dos estados, ou microestados, como dizemos chamar, das Caraíbas. Não tem sequer o apoio de Cuba nesta reivindicação. Não tem o apoio da China. Não tem contra ela Commonwealth, tudo mais. Com o mundo a olhar para a Ucrânia e para, neste momento, também para o conflito entre Israel e o Hamas, há o risco de não haver reação, como estavas também há pouco a dizer? Não, há reação, quer dizer, isto que o João agora explicitou. É uma ausência de apoio, o João falou na ausência de apoio. Não, mas é a mesma coisa. Mas vai dar no mesmo, vai dar no mesmo. Para todos os efeitos, quer dizer, do ponto de vista diplomático não há margem. Agora, quer dizer, regimes desta natureza são um bocado imprevisíveis e de vez em quando fazem aquelas maluqueiras que nós conhecemos, não é? Apesar de tudo, eu não creio que tenha havido qualquer decisão de anexar, de levar o país à guerra. Quer dizer, isto pode ser também uma manobra para pressionar as empresas petrolíferas e assim encontrar algumas contrapartidas, eventualmente investimentos novos na Venezuela. Mas isso vai ser dificultado precisamente porque esta atitude e agora este mandato de captura que foi emitido a seguir ao referendo contra 3 assessores da líder da oposição, acusando-os de tentarem sabotar o referendo e que irá ser alargado necessariamente a outros membros do gabinete de Maria Corina, isto vai criar uma situação que leva à manutenção das sanções que existem neste momento, que vai... ou seja, se a ideia é obter mais receitas, seja através de concessões petrolíferas ou de facilidades no mercado internacional, isto vai produzir contra nesse sentido que eu lhes disse que isto é estúpido, porque vai prejudicar no imediato. E a prazo, o que vai acontecer é que vamos ter incidentes do tipo de barco que é apreendido em águas territoriais da Guiana, mas que a Venezuela afirma que são suas, perturbação na atividade de prospecção da ExxonMobil que obteve as contrapartidas para exploração por parte do governo da Guiana, de Georgetown. É isto que vamos assistir nos próximos tempos, um clima constante de nervosismo que vai ser aproveitado internamente por Nicolás Maduro para tentativas de mobilização. Isto é o previsível,
mas pode acontecer o imprevisto, o não previsto, porque estamos a falar de gente cuja capacidade, digamos, de análise e de brutalidade, a de análise é baixa, a de brutalidade é alta. Portanto, é uma pena ver a Venezuela, que já foi um dos países mais ricos da América Latina e muito estável, ter caído nesta desgraça. Em contrapartida, a Guiana, que teve um regime socialista completamente corrupto e ineficaz, hoje que tem assistido um surto de crescimento nos últimos anos, e se não houver conflito, vai haver uma injeção de dinheiro no país, e o país é relativamente pequeno, não é? Com uma população à volta de 1 milhão de pessoas, ok? Mas é uma injeção brutal de capital que permite o melhoramento significativo das pessoas. Sendo certo que países que normalmente têm ganham estas loterias, depois estafam o dinheiro todo em vilas. Curiosamente, a Guiana tem agora um governo de centro-esquerda todo alinhadinho. Todo bem composto, com grandes ideias para aquilo que vão ser as receitas previsíveis, até porque no per capita é o país que agora tem as maiores reservas de petróleo. Temos o Dutch disease, do não é mundo. uma Portanto, coisa... vai ser assim. Por falar em países com grandes reservas de petróleo, esta semana Vladimir Putin fez uma rara viagem ao estrangeiro para visitar os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. Para além das relações bilaterais entre os países, relações bilaterais económicas e comerciais, o presidente russo foi também discutir a guerra entre Israel e o Hamas, dando apoio ao cessar-fogo imediato e à criação do Estado palestiniano. Desde a invasão da Ucrânia, o Putin só visitou antigos Estados soviéticos, o Irão e a China. É certo que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos não ratificaram o Tribunal Penal Internacional, portanto não tem a obrigação de ter o abrigo daquele mandato de captura. Mas que significado tem esta visita de Putin neste momento? Esta tem vários significados. Agora, ele não visitar outros países, a gente compreende, quer dizer, gerir uma guerra dá trabalho, não é assim? Mas eu acho que há várias coisas. Eu fiquei... não é surpreendido, mas fiquei talvez impressionado com a recepção que Putin teve à chegada dos Emirados, porque aquela pompa, não é? As honras militares, depois aquela ironia deliciosa de ver jatos americanos, não é? Com o fumo da bandeira russa. Mas talvez não deva surpreender, quer dizer, a Rússia é o parceiro, os Emirados é o parceiro mais importante da Rússia, do Golfo, e portanto talvez não seja assim surpreendente. Até porque a Rússia é uma potência no Médio Oriente. Nós por vezes perdemos, não temos a noção que a Rússia é uma potência no Médio Oriente. Quer dizer, tem uma base militar na Síria, ganhou a guerra, ajudou a Assad a ganhar a guerra civil, e é um elo efetivo, é um elo entre o Golfo e o Irão. Não, os países do Golfo e o Irão. E de certa forma, quer dizer, vamos lá ver se a gente pode simplificar isto um pouco, ou simplificando isto um pouco, pode-se dizer que agora Israel é o melhor amigo dos Estados Unidos, e uma vez que a Rússia é o melhor amigo do Irão, a Rússia passa a ter um papel relevante junto dos países árabes. Depois há a questão do petróleo. Talvez deixe a questão do petróleo para o João, mas depois há outro aspecto disto que é muito importante, que é a forma como a Arábia Saudita está a gerir as suas relações internacionais. Esta visita também dá muito jeito a Mohammed bin Salman, é o príncipe, efetivamente, quem manda na Arábia Saudita, e permite-lhe alargar a sua margem de manobra
esta relação com Putin. E é preciso não esquecer também que há uns anos, agora não me lembro em que ano foi, mas quando do assassinato do jornalista do Washington Post em Istambul, o Putin foi o primeiro dirigente, creio que foi numa reunião do G20, foi o primeiro dirigente a abraçar, a normalizar o Mohammed Ben Salman, depois de os Estados Unidos terem sido muito críticos. Portanto, esta relação dá jeito, obviamente, às duas partes, mas permite que a Arábia Saudita se possa afirmar como um player regional. E isso leva-nos, obviamente, à questão de Gaza. E mais uma vez, a posição da Rússia em relação a Gaza tem de ser vista à luz da relação especial que existe entre Moscou e Teherão. E, por falar nisso, hoje mesmo, no dia em que estamos a gravar, quinta-feira, Putin recebe o presidente do Irão em Moscovo. Exato, Ibrahim Raisi teve o encontro com Putin e no dia imediatamente a seguir à viagem relâmpago, ou seja, foi uma presença de 3-4 horas em cada um dos estados, no Abu Dhabi e depois na Arábia Saudita, e temos assim uma triangulação para perceber qual é o jogo diplomático. Mas a composição da delegação de Putin a esta viagem relâmpago era muito interessante, porque havia a comitiva dos representantes de empresas estatais e privadas russas, havia uma série de representantes da Agência de Energia Atómica e da Agência Espacial de Moscou, e ia também uma das mulheres, a mulher mais influente do país, Elvira Nabiullina, que é presidente do Banco Central. Obviamente que não é encontros de 3-4 horas que se resolvem assuntos, mas a presença destas pessoas tem um simbolismo de aquilo que tem vindo a ser negociado ao longo dos últimos meses. E o que tem vindo a ser negociado é precisamente toda uma série de acordos de índole financeira, de vendas de alguma tecnologia, sobretudo nuclear e espacial, por parte de Moscou aos Emirados Árabes Unidos e, eventualmente, à Arábia Saudita, e mercados financeiros. Daí que a Presidente do Banco Central de Moscou tenha estado presente nesta delegação. E o petróleo? O petróleo é uma questão aqui muito complicada, porque a Arábia Saudita, apesar dos planos de Bin Salman de levar a economia no final da década a tornar-se menos dependente do petróleo, de modo a se tornar uma economia autossustentada na área dos serviços e das tecnologias de ponta, implica um acesso a capital muito grande para efetuar essa pretensa transição. E a Arábia Saudita tem planos que foram anunciados em maio para aumentar significativamente até 2027 a sua produção de petróleo, mantendo um nível de preços que não é do interesse de Moscou. A relação ultimamente tem sido bastante tensa entre os dois países e outros que estão também envolvidos neste jogo, como é o caso de Angola, para definir, o Brasil também agora, ultimamente, para definir qual é o patamar para o preço do petróleo. O petróleo está atualmente abaixo dos $80. É suficiente para Moscou, é péssimo para as sanções europeias e para as sanções norte-americanas, que pretendiam estabelecer um limite dos $60 para as vendas nos mercados internacionais dos diversos tipos de petróleo produzidos pela Rússia, mas para a próxima reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo é absolutamente necessário que a Rússia e a Arábia Saudita, pelo menos os dois, mantenham um acordo que não leve a um incremento tal da produção que faça baixar ainda mais o preço, porque a tendência agora dos mercados é uma tendência de baixa do preço do petróleo. Por outro lado, a Rússia está metida numa camisa de 7 varas com a China, porque foi anunciado e é uma notícia que tem na prática confirmação oficial pela parte de Pequim, de que Xi Jinping
o melhor amigo de Putin, afinal não deu luz verde para o financiamento à construção do novo gasoduto siberiano que irá vender reservas de gás natural da Rússia à China. E sem o financiamento chinês não há vendas de gás natural por parte da Rússia, porque o gás natural não é algo que possa ser exportado agora para os mercados europeus e não há alternativa. Moscou não tem alternativa, tem mesmo de vender à China. Só que não tem dinheiro nem acesso a financiamentos no mercado internacional para essa construção. Portanto, este é o contexto económico-financeiro da viagem. O político, como já referiu o Vasco, acentua-se neste tipo de triangulação que a Rússia tem e da sua presença no Levante e Médio Oriente. Nós, como o Vasco referia, temos tendência a esquecer que a Rússia está presente secularmente naquilo a que nós chamamos atualmente o Médio Oriente. Ela é vizinha do Irão, tem uma relação muito própria, umas vezes mais conflituosa, outras menos, com a Turquia, e consegue, deste modo, angariar um tipo de apoios que são vitais naquilo que é o momento de maré baixa dos apoios à Ucrânia no mercado internacional, digamos assim, e a Rússia aparece como um país não só que pode ser um dos mediadores de eventuais, aquilo que no Médio Oriente se chama processos de paz, que é aquilo que se está a ver atualmente em Gaza, ou que por sua vez reforça o seu estatuto internacional para forçar uma negociação em que a Ucrânia tenha de conceder um tipo de cedências territoriais que serão muito gravosas de aceitar por parte da população. E há uma pequena notícia também de algo que ocorreu esta semana na celebração dos 10 anos do falecimento de Nelson Mandela, para ver como as coisas estão complexas do ponto de vista de apoios diplomáticos internacionais para a Ucrânia e para Israel nesta guerra em Gaza. A família de Nelson Mandela convidou representantes do Hamas para estarem presentes nas cerimónias em Pretória dos 10 anos do falecimento de Nelson Mandela. O governo sul-africano não teve outros remédios senão aceitar a presença destes representantes do Hamas, apesar de não ter concedido um estatuto oficial à visita. Portanto, é este o panorama de situações. Putin esteve nesta visita relâmpago e neste encontro hoje em Moscou com o presidente do Irão a demonstrar que a Rússia existe e irá continuar a existir como superpotência, com interesses regionais muito marcados, no caso do Médio Oriente. Vamos passar às sugestões desta semana? Concordo inteiramente com o que o João disse. Deixa-me só acrescentar uma coisa sobre outra afirmação do João, que é esta relação extremamente complexa com a China. A China, por acaso, esta semana teve um revés que, a meu ver, é fantástico. Foi a saída da Itália da rota da seda. Ainda teve um pior, com o crédito. Com o crédito, claro. Mas esta observação do João é importante porque a relação russo-chinesa não é linear. E Xi, de facto, não é que eu goste de Xi, mas acho que, do ponto de vista da manobra política ou diplomática, é de facto genial. E, portanto, está aqui numa situação muito positiva, até porque há só uma coisa que o João não explicitou, que é este problema do preço do petróleo afeta a China de uma forma absolutamente brutal. E todas as previsões internacionais para o próximo ano são muito más. Portanto, a China confronta-se com um problema económico muito sério, de crescimento baixíssimo. Essas previsões para o ano seguinte não são boas e, portanto, esta forma de entalar, digamos assim, a Rússia também tem que ver com isso e é de maior importância. Relativamente às recomendações, trago aqui uma coisa. Aliás, quando entrei aqui no estúdio para gravar isto, o João disse que era
um velhinho, um livro velhinho. Um clássico. Pois, até por acaso nem sei que ano é que foi publicado. Mas 89. Mas é um livro de um historiador muito bom, chamado David Fromkin. E o livro, que creio que não está disponível em português, chama-se A Peace to End All Peace. Portanto, uma paz para acabar com toda a paz. Quer dizer, é um título absolutamente genial. E é no fundo sobre, como aliás refere o subtítulo, sobre o fim do Império Otomano e a criação do Médio Oriente moderno. Portanto, para quem se interesse pelas questões do Médio Oriente, para quem queira compreender melhor esta situação de Israel e o Hamas, este livro, e pelo aquilo que soube por aí, era bom que enfim, que algumas pessoas lessem este livro, porque é de facto, a meu ver, talvez o melhor livro sobre o assunto. João? É exaustivo, mostra que o conflito não nasceu no vácuo, não surgiu do vácuo. Eu fiquei pela Venezuela. Não é um muito grande romance, mas é um bom romance. Foi publicado em 2019 com o título A Filha da Espanhola, que foi traduzido logo no mesmo ano para português, mas com um outro título pela Alfaguara, como Cai a Noite em Caracas. É um romance de Karina Saina Borbo, que é uma história do estado de degradação cívica, humana, moral, em que caiu a Venezuela no período chavista e depois da morte de Chávez em 2003, como tudo isto prosseguiu com Nicolás Maduro. É uma história muito crua de uma jovem que está numa situação desesperada, que a mãe acabou de morrer, que na casa da vizinha, que também faleceu, encontra a morte, encontra uma carta da Embaixada Espanhola, abre a carta e vê que foi finalmente deferido o seu pedido de nacionalidade espanhola, por isso essa vizinha era conhecida como a filha da espanhola, e a partir daí ela não hesita. Eu vou esconder a morte e passo a ser eu a filha da espanhola e a mulher porque eu tenho de sair daqui. O romance é isto, é a degradação extraordinária que uma cidade como Caracas, que tem, quando se chega a Caracas, mete impressão, porque a cidade é rodeada de bairros de lata, é uma coisa... os bairros de lata que estão como que prestes a cair sobre a cidade, se pode assim dizer. E depois há os restos do metro de Caracas, que era conhecido por ser um bom metro na América Latina e que está degradado como tudo na Venezuela. Portanto, este livro de Karina Borgo, que na versão portuguesa se chama Cai a Noite em Caracas, é um romance que se lê bastante bem sobre a extraordinária degradação porque passa a Venezuela. É triste. Muito obrigado aos dois. Nas bancas está já a mais recente edição da Sábado, que tem na capa uma reportagem sobre os perigos dos medicamentos milagrosos para emagrecer, aqueles medicamentos usados para o tratamento da diabetes e que estão a ser utilizados para perder peso rapidamente. Como habitualmente, pode ouvir-nos em todas as plataformas de podcasts e no site da Sábado e no canal do YouTube da Sábado. Obrigado por estar desse lado. Até para a semana. Conselho de Segurança.